noite. Ex-roceira de Noites do Sertão, ex-roqueira de Bete Balanço, ex-pirata da TV Globo e agora rainha do SBT. A entrevistada de hoje do programa Roda Viva é a atriz Débora Bloch, que está no palco desde os 9 anos, ainda quando estudava numa escola do colégio aqui em São Paulo. A atriz Débora Bloch, além dessa experiência e da herança que adquiriu do próprio pai, Jonas Bloch, também atriz, inclui também em seu currículo os cursos de canto, dança e música, pois considera que esses são recursos indispensáveis para representar. Débora Bloch estreou no teatro profissional com 16 anos, substituindo Lucélia Santos na peça Rasga Coração. Aos 19 anos já ganhava notoriedade e popularidade através de 2 novelas da TV Globo, mas o sucesso não lhe subiu à cabeça e logo voltou ao teatro, participando de peças junto a um grupo alternativo. Fez cinema e ganhou muitos prêmios no Brasil e no exterior como melhor atriz. A carreira de Débora Bloch se projeta agora com 3 representações de altíssimo nível. No seriado Veja Esta Canção, de Cacá Diegues, uma coprodução da Rede Cultura. No papel de Guida, na novela As Pupilas do Senhor Reitor do SBT. E no palco também contracenando com Marco Nanini na peça Kim, que estreou no final de semana aqui em São Paulo, no Teatro de Cultura Artística. Para entrevistar a atriz Débora Bloch, convidamos os jornalistas Alberto Guzik, crítico de teatro do Jornal da Tarde, Anete Schwartzman, editora do suplemento TV Folha, da Folha de São Paulo, Neuza Sanches, subeditora da revista Veja, Ricardo Porto, editor do programa Metrópolis da Rede Cultura e Fernando Paiva, editor especial da revista Playboy. Este programa, é bom lembrar, está sendo transmitido para 27 emissoras de norte a sul do país. E você que está aí nos assistindo pode participar também fazendo perguntas para a Débora Bloch através do telefone 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando as perguntas. Se você preferir, pode mandar um fax. O número é 874-3454, 874-3454. Débora Bloch, boa noite. Boa noite. Kim, que estreou no fim de semana, era um ator inglês, shakespeariano, que revolucionou o teatro. E durante a sua apresentação de Kim, ele chega a fazer uma crítica sobre o próprio autor, dizendo que não represento para ganhar a vida, mas para mentir, para ser o que não posso ser e para não ser o que sou. Você comunga com esse pensamento de Kim, que você mesmo já declarou ser uma apaixonada por ele? Eu acho que eu comungo, sim, porque eu acho que os atores representam para ser o que não podem ser e para não ser o que são. Eu acho que é lógico que não é só por isso, né, que os atores representam. Os atores representam, cada um escolhem ser atores por um motivo pessoal diferente, mas principalmente pela paixão, pelo ato de representar. E eu acho que o ator tem essa oportunidade de viver, por exemplo, os atores, normalmente, é difícil você ver um ator se casar numa igreja com véu e grinalda, porque é um ritual teatral. Outro dia eu fui no casamento de uma prima minha e há muito tempo eu não ia num casamento, e um casamento é uma encenação, de uma certa maneira, né? É um ritual onde você veste um figurino, onde você ensaia antes como você vai fazer, por onde você entra, por onde você sai. O padre ou o rabino, né? No caso tinha um padre e um rabino, ele escreve o seu texto, que ele vai dizer. Então é uma representação. E, por exemplo, eu já fiz essa cena numa novela, eu já fiz... Os atores, em geral, eles têm essa oportunidade de viver em cenas que depois você não precisa realizá-las na vida real, né? Quer dizer, você tem essa chance de ser o que você não pode ser e também de não ser o que você é no momento que você está no palco, no momento que você faz personagens, né? Você tem a oportunidade de viver coisas que você não é e que você não viveria na sua vida real. Débora, Kim é o maior desafio da sua carreira? Olha, a gente sempre tem a sensação, quando você vai está ensaiando uma peça, que aquele é o maior desafio, porque o outro você já venceu, né?
o trabalho anterior você já venceu ou não, mas você já passou esse processo. Então, quando você começa um trabalho, você tem sempre a impressão que aquele você não vai conseguir, como é que você vai fazer, você fica inseguro, você fica estudando para descobrir como fazer o personagem. Eu acho que o Kim, ele tem um grande desafio, porque é um trabalho, assim, um texto diferente dos trabalhos que eu já tinha feito. É um texto de época e que tem uma estrutura acadêmica, clássica, e foi um desafio, mas eu acho que, eu não sei se ele foi maior. Por exemplo, Fica Comigo Essa Noite, que foi a peça que eu fiz antes, do Flávio de Souza, era muito difícil para mim, foi muito difícil o processo, talvez um desafio maior, porque eu conduzi a peça toda junto com o Luiz Fernando, eram só 2 atores. Nesse caso, quem conduz o espetáculo todo é o Nanini, que faz o papel do Kim. Então, eu acho que foi um processo diferente, não menos ou mais difícil um que o outro, mas eu acho que o Fica Comigo tinha esse desafio maior de conduzir o espetáculo todo. Eu abria o espetáculo sozinha, com a plateia, né, na direção do Jorginho. Então, mas a sua personagem, Ana Dambi, ela tem momentos de extremo humor na peça, né? Inclusive, me parece que o humor é fixado basicamente nela, nessa personagem. Eu queria saber o seguinte, me pareceu que na peça você tem um pouco de uma certa herança da TV pirata. A TV pirata foi para você foi uma escola no humor e que deu para você aproveitar alguma coisa nessa nova personagem? Olha, o personagem, originalmente no texto, ela proporciona no texto momentos que você pode encaminhar para o humor, mas você também pode fazer a opção de não fazer humor no personagem. Quando eu li o texto, ela era mais evidentemente a mocinha, a heroína romântica do texto, do que exatamente um personagem de humor. Apesar de que a cena do teatro, ela é, no texto, uma cena que é impossível você não fazer humor, né? Na cena que a gente representa Otelo e Desdémona. Basicamente, principalmente o meu personagem, né? Que esquece o texto, que é péssima atriz e tudo mais. Eu acho que o que eu faço na peça é muito diferente do que eu fazia no TV Pirata, porque o TV Pirata era um trabalho mais caricato, né? Era um trabalho que o principal era o humor. E eu acho que na peça o principal do personagem não é só o humor, apesar de eu ter escolhido esse caminho para o personagem. Eu disse, quando eu comecei a ensaiar com a Derbal, eu disse a ele que eu não queria fazer uma heroína romântica convencional. Eu queria dar uma leitura diferente para esse papel. Porque quando esse personagem foi escrito pelo Dumas, ela era mais heroína ainda, ela era tísica, ela era um personagem frágil. Depois, num estudo que a gente leu, de uma montagem italiana, eles falam que o personagem é um personagem meio medíocre, uma burguesa que busca a vida burguesa, a mediocridade, e eu não vi o personagem dessa maneira. Eu queria dar uma leitura diferente para ela. E o meu caminho foi esse. Mas a TV Pirata não foi basicamente uma escola para você, até para você optar para o humor nesse sentido, nesse personagem. Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o TV Pirata foi sim uma escola para mim, foi uma grande escola para mim, eu aprendi muito no TV Pirata e eu acho que eu aprendi muito como se fazer humor e me desenvolvi como comediante também no TV Pirata. Eu acho que o TV Pirata é responsável por isso. O humor do TV Pirata é diferente do humor que você faz na peça? Há muita diferença? Não, mas o que eu quero dizer é que eu não acho, quer dizer, eu acho que eu sou, o que eu faço na peça é resultado, é soma de tudo que eu já fiz e de tudo que eu aprendi, lógico. Mas não que eu tenha pensado no TV Pirata ou no que eu fazia no TV Pirata para fazer o espetáculo, mas que o TV Pirata me ensinou muito, em termos de humor, me ensinou. E é lógico que o que eu faço na peça é resultado de tudo que eu aprendi, inclusive no TV Pirata.
Mas eu não acho que é a mesma coisa o que eu faço na peça, entendeu? É isso que eu quero dizer. Ricardo. Até porque o material que a gente trabalha na peça é completamente diferente do que Não, sim, o que eu quis dizer trabalha. até em termos do seu exercício do humor, né? Porque mesmo a sua personagem, ela brinca com, ela atua de certa forma com o extremo do humor, né? Com o exagero, né? Dos gestos, da forma como você apresenta. Eu achei que tivesse algum quê aí de TV pirata, que você exercitou bastante na época, né? Eu tenho a impressão que sim, mas eu tenho a sensação de que os 5 anos que eu fiz de Fica Comigo Essa Noite me ensinaram também muito, porque é uma linguagem muito diferente da televisão e do teatro. Então, o humor que se faz na televisão e o tempo que você tem que dar do humor que você faz na televisão e o que você faz no teatro, a relação que você tem com o público e tudo isso. Então, eu tenho mais a sensação de que esse tempo de Fica Comigo Essa Noite me ensinou, esse trabalho no Kim é resultado desse processo de 5 anos de Fica Comigo Débora, Essa Noite. O Ricardo Porto tem uma pergunta para você. Ô, Débora, você não teme com tudo isso ser catalogado como uma atriz de humor? Não, eu não temo isso por vários motivos. Primeiro, porque eu acho um rótulo muito nobre ser uma atriz de humor, porque eu acho muito difícil fazer humor. Então, eu sempre que me falam se eu sou uma atriz de humor, eu sempre recebo como um elogio. Ainda bem. Porque eu acho realmente difícil. Eu trabalhei muito e, como você falou, os anos de TV Pirata, por exemplo, para mim foram muito importantes nesse sentido. E eu acho que eu desenvolvi, eu tive que aprender, inclusive, isso, né? O humor é como uma música, você tem que aprender os tempos, tem silêncio, é quase uma partitura, é uma coisa precisa, não é você chegar e fazer. Então, eu acho um rótulo muito nobre. E eu sou chamada também, fico contente porque eu sou convidada para fazer trabalhos também que não são só trabalhos de humor também, que eu gosto também de fazer. Agora, eu tenho prazer em fazer, eu acho um canal muito bom de reflexão e de reflexão mesmo, o humor. Eu acho que é um caminho que eu opto com prazer. Você prefere o humor? Não que eu prefira, porque isso depende do trabalho que você faz, mas eu tenho prazer em fazer. Eu gosto. Ainda na tecla do humor, você não acha que o público associa você a esse rótulo? Por exemplo, não acontece por exemplo, na peça o público ri numa hora que você não espera que ele ria? Não, o público não ri numa hora que eu espero que ele ria, que eu não espero que ele ria, não. Lógico, quando você está ensaiando a peça e você faz com o público, muitas vezes isso acontece, do público ou não rir no momento que você esperava, uma coisa não funcionar, ou rir em momentos que você não achava que ele ia rir. Mas isso não acontece não porque o público me olha. Eu não acho que eu sou uma atriz, por exemplo, engraçada, independente de mim. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, como eu considero a Regina Casé uma comediante por quem eu tenho a maior admiração e com quem eu aprendi muita coisa, e humildemente já copiei até, já tentei copiar, mas o que eu quero dizer assim, a Regina, ela é uma comediante em si. Você senta numa mesa com a Regina e ela conta uma história que ela não ensaiou e ela é engraçada naturalmente. E eu não me considero uma comediante nesse sentido, assim, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, elaborar. Precisa ter um texto. Eu preciso ter o texto e, além disso, elaborar. Né? É diferente, é um canal diferente. Então, eu não acho que as pessoas riem de mim, independentes de mim, entendeu? Você tem que aprender a piada antes, para depois contar. A Regina Casé inventa a piada, seria mais ou menos isso? Quer dizer, a gente cria também, né? Como eu falei para ela, o meu personagem, ele me proporcionava momentos de humor que já estavam no texto e outros que a minha visão, que a minha leitura dele foi através do humor.
Queria passar uma pergunta do telespectadora Ana Paula Santana, da Penha, que ligou aqui para o Roda Viva, perguntando como está sendo trabalhar com o Marco Nanini. E aproveitar para responder também a pergunta do Márcio Martins, da Vila Mariana, que ele queria saber a sua idade. A minha idade é 31 anos. 31 anos. E quanto ao trabalho com o Marco Nanini, que você está contracenando agora na peça Kim? Eu considero um privilégio, uma honra, e além disso é um enorme prazer trabalhar com o Nanini. Porque o Nanini, ele é um grande ator de teatro, uma pessoa de teatro com quem eu aprendo muito e além disso, ele é uma pessoa muito divertida de trabalhar. A gente trabalhou, eu quis trabalhar com o Nanini nesse texto, não só porque eu acho que o personagem Kim é um personagem que combina com o temperamento do Nanini de ator e por ele ser um grande ator, mas também porque eu trabalhei com ele no TV Pirata e me divertia muito trabalhando com ele. Você então, contracenando com ele, o Nanini parece que preenche todo o palco. É difícil de encontrar espaço nesse palco também, para o seu talento? Não, porque o Nanini, ele é um ator que joga, né, em cena, então ele não representa sozinho, ele representa comigo. E é um prazer, a gente bate uma bola, assim, e a bola não fica só na mão dele. E pelo que deu para ver no final de semana, uma bola com muito sucesso, né? Principalmente nessa peça aqui. Fernando Paiva? Débora, é o seguinte, não, essa história de ficar marcada por TV Pirata, né? Fica um negócio sempre, quer dizer, você nos considera uma atriz cômica. Eu queria saber, você citou a Regina Casé como comediante full-time, né? Isso é uma questão de temperamento? Não, o que eu quis dizer, assim, não que a Regina também, quando ela vai fazer a peça dela, ela trabalha muito, né, não que ela chegue lá e faça, assim, é lógico que tem uma ciência, né, dela nisso. Eu estou dizendo só que são maneiras, estilos diferentes no sentido de que eu acho que isso está nela de uma maneira diferente do que está em mim, é nesse sentido que eu quis dizer. E aí, nesse caso, você não acha que é uma questão de... sei lá, de personalidade, de você ser mais tímida que ela, alguma coisa assim ou não? É uma questão de personalidade, é uma questão de temperamento de atriz também, né? É diferente. Inclusive, o José Ricardo pergunta se você tivesse uma proposta para voltar à TV Pirata, você voltaria a trabalhar na TV Pirata. Você tem saudade daquele tempo? Não, foi muito bom trabalhar no TV Pirata, foi muito importante para mim como atriz, porque além de ter sido uma escola, como a Neuza falou, para mim, como comediante, eu trabalhei com atores que eu tenho a maior admiração e com quem eu aprendi muito. Mas eu não tenho vontade de voltar a fazer o TV Pirata, porque o TV Pirata eu já fiz. Então, já passou? Já passou. Teve o seu tempo, passou, né? O Walter de Oliveira, você estava falando sobre essa sua formação, TV Pirata, e nós no início falávamos que você fez cursos de canto, dança, enfim, uma série de trabalhos que você acaba usando em toda a sua carreira. E o Walter de Oliveira, aqui de São Paulo, pergunta se você, como tem formação musical, você toca algum instrumento, se toca, qual é? E o que acha da difusão da música clássica brasileira? E dentro da mesma linha, a Débora, Luiz Baldijão, de Campinas, fala se você conhece o movimento sapateado no Brasil. Passa, enfim, pelos conhecimentos que você tem na dança e todos esses recursos que você usa no teatro. Nossa, um monte de perguntas ao mesmo tempo. Primeiro, sobre formação musical. Você toca algum instrumento? Não, eu já toquei uma época, eu tocava sax, eu tocava numa peça que eu fiz com o grupo Manhas e Manias, e tinha a gente tocava vários instrumentos na peça, era um grupo que a gente trabalhava com as habilidades de cada ator, né? E nessa época eu estudei um pouco de sax, mas há muito tempo que eu já parei. E na dança? E a dança fala sobre sapateado. A minha irmã, por exemplo, a Dene Bloch, ela é professora de sapateado e ela fez vários espetáculos de sapateado e tudo isso. E eu conheço muita gente que trabalha com sapateado e sei que tem bastante gente boa aqui no Brasil trabalhando com isso. E você se arriscaria? Mas eu não sei fazer sapateado. Aí é melhor chamar minha irmã para fazer. Agora você se arriscaria a tocar no sax? Atualmente não? Não, atualmente não. E cantar? Porque o sax é um instrumento muito difícil, você tem que ter muita dedicação. E nessa época eu já trabalhava como atriz e eu faço dança desde pequena. Quando eu fui morar com o meu pai, ele era casado com uma bailarina e durante muito tempo da minha vida eu saía da escola e passava o dia inteiro fazendo aula de balé clássico, aulas de dança contemporânea, vários tipos de aula de dança. E isso virou parte assim do meu cotidiano e é uma coisa que me ajuda muito no meu trabalho de atriz.
E eu gosto de trabalhar com o corpo, cada vez que eu faço um personagem, eu acho que é instrumento do ator, o seu corpo, como as suas emoções e a sua cabeça, a sua inteligência. Tudo. Beto Rosic. Débora, você tem uma trajetória muito específica de uma geração muito interessante, que começou você no Manhas e Manias, o pessoal do Asdrubal no Asdrubal, numa série de grupos em São Paulo e no Rio, o Teatro em Torrinco, mais ou menos ao mesmo tempo, enfim, uma série de grupos da contracultura quase no momento em que eles começaram, remando contra a maré, tentando impor talentos jovens. E é toda uma geração, uma boa parte dessa geração, que conquistou um espaço muito expressivo no teatro, no cinema, na televisão. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Alguma vez você pensou no espaço que vocês conquistariam? Alguma vez você sonhou com isso? Olha, foi super interessante o que você falou, porque eu tenho, sempre que me perguntam sobre a minha formação, sobre os meus modelos, assim, eu acho que o meu modelo, é lógico que eu tenho um pai que é ator, e isso foi fundamental na minha formação, porque desde que eu me entendo por gente, que eu vou assistir, desde 9 anos de idade, que eu já vejo peças adultas e tudo isso. Então, isso é um universo sempre muito presente na minha vida. Mas quando eu vi o Asdrubal trouxe o trombone, né, para citar de novo, Regina, Luiz Fernando, com quem eu fui trabalhar e tal, foi muito revelador para mim, aquela maneira daquelas pessoas fazerem teatro e de se colocarem no palco e de colocarem o seu pequeno universo e as suas emoções e a maneira de ser, assim, foi muito diferente, assim, aquilo que eu vi no palco. E quando eu vi o Asdrubal, eu falei, é esse teatro que eu quero fazer. E o Manhas e Manias é um pouco um filho do Asdrubal, né, que foi o grupo que eu fui trabalhar. E eu sempre tive esse desejo de encontrar a minha turma, nesse sentido, assim, de ter um grupo de teatro e depois, eu acho que eu realizei um pouco isso também no TV Pirata, porque eu estava com pessoas que todas eram pessoas de teatro, eram atores de teatro, que apesar de serem de escolas até muito diferentes, mas que tinha ali um denominador comum, quer dizer, uma mesma linguagem. E eu um pouco também ali encontrei a minha turma, você entende? Assim, pessoas que pensavam parecidos, assim, apesar de virem de lugares diferentes, que falavam uma mesma língua. Né? E eu sempre continuo com esse desejo. E eu acho que é por isso que eu também produzo as peças, assim, e pretendo continuar produzindo as peças, porque é uma maneira de você formar as suas pequenas turmas, né? E dizer as mesmas coisas, as pessoas estarem dizendo a mesma coisa. Você não se deslumbrou com as novelas, com a televisão, né? Você, inclusive, moça, a gente já falava no início, fez grande sucesso, mas virou de um lado para o outro, fez o caminho ao contrário, o inverso do que todo mundo faria, preferiu esse caminho mais tortuoso, não visando já a próxima novela. Isso é uma filosofia? É engraçado, porque não é uma filosofia, isso era verdadeiro em mim, sabe? É engraçado, porque quando eu quis ser atriz, eu não sonhava com a televisão. Quando você quis ser atriz? Qual foi a primeira vez que você parou e disse, eu vou ser atriz? Você lembra disso? Você tem mais ou menos isso na cabeça? Quando eu estava perto de fazer o vestibular, aquele problema do vestibular... Para quê? Para fazer o vestibular. Sim, mas... Pois é, você queria se formar não sabia para quê. O problema era esse. É muito cedo, eu acho, a cidade que você tem que fazer essa opção. Você tinha quantos anos? Eu acho erradíssima a cidade, que você tem que optar e entrar naquela... Porque você sabe muito pouco o que você quer, como que são as profissões e tal. E quando eu estava perto de fazer o vestibular, no auge da adolescência, todas as crises e as questões e as angústias, né, que fazem parte da adolescência, eu tinha essa possibilidade sempre na minha vida por causa do meu pai, né? E porque desde muito pequena, que eu estava sempre fazendo cursos de teatro e tal, mas eu não tinha certeza se... Eu gostava muito de ir ao teatro, de estar no teatro como espectadora, mas eu não tinha certeza se eu ia gostar de estar do outro lado, né, no palco. E conversando com meu pai, eu falei isso para ele, que eu não tinha certeza se era isso que eu queria. Inclusive, eu prestei vestibular para História e para Comunicação.
não prestei para teatro. E o meu pai que me deu um toque de um curso no Teatro Ipanema, com o Rubens Correia e o Ivan de Albuquerque, onde desse curso eles iam selecionar as pessoas e criar um grupo bem experimental com quem eu fui fazer esse curso. Fui selecionada, na época teve um problema, porque eu era muito jovem, eu tinha 14 anos, então não podia uma menina de 14 anos. Mas, Débora, por exemplo, nesse caso da opção pelo teatro, seu pai também já era conhecido na televisão, a televisão já tinha uma força significativa na época. Por que não a opção pela televisão em primeiro lugar ou a opção pelo teatro? Como é que foi essa conversa, essa decisão entre você e seu pai, ou mesmo a sua decisão particularmente? Pois é, eu vou só terminar o que eu estava falando. Então, eu fui fazer esse curso e desse curso eu fui chamada para fazer o Rasga Coração, e aí eu estreiei, e aí eu falei, depois que eu estreiei, eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Acontece que eu tinha a minha formação, como é que eu vou te explicar isso? Eu não tinha muita admiração por fazer novela. Hoje em dia, eu até tenho uma visão muito diferente do que a que eu tinha na época. Mas como eu estava falando para o Guzik, o meu modelo de atores e de teatro era o Asdrubal, que não estava na televisão, você entende? Então, não que eu não tivesse respeito por aquilo, mas eu não almejava, eu não ambicionava aquilo. Tanto que a televisão chegou em mim... quase por acaso, uma vez eu fui chamada para fazer um teste pelo Daniel Filho, para uma novela, que eu não passei no teste, que quem estava nesse teste, aliás, era eu, Fernanda Torres, Carla Camurati, Andréia Beltrão. Depois o Daniel Filho falou, poxa, foi difícil resolver aquele teste. E quem fez a novela foi a Fernandinha, era, se não me engano, para a novela Brilhante. Eu não passei nesse teste, eu estava fazendo teatro na época e me chamaram e eu fui fazer e tal. E depois eu fui convidada pelo Roberto Talma para fazer o Jogo da Vida e foi aí que eu entrei para a televisão. Mas eu na época estava trabalhando com Manhas e Manias e para mim eu tinha um sentimento assim muito romântico, de que aquele grupo, para mim, é que era importante, para mim aquilo era o principal da minha vida, era aquele grupo de teatro e as peças que a gente ia fazer e tudo mais. Uma visão romântica e que combinava, inclusive, com a minha idade, com tudo que eu queria fazer e com a minha formação, você está entendendo? Eu não tinha uma visão de carreira, que a televisão tinha uma importância para a minha carreira, porque ela me dava popularidade, porque ela ia me projetar, porque aquilo ia me dar outros trabalhos. Eu não tinha essa visão naquela época. Eu tinha uma visão de uma garota que queria estar no palco fazendo aquele tipo de teatro. Então, a televisão era quase que um bico, por incrível que pareça. Mas a televisão é muito forte, né? E aí eu fui fazer uma novela e aquilo foi avassalador na minha vida. Porque eu fiquei muito conhecida, porque quando você aparece na televisão, a sua vida muda radicalmente. Né? E foi muito bom para mim, porque me trouxe trabalhos maravilhosos. Daí eu fui fazer cinema, que eu era apaixonada por cinema também. E nesse sentido que eu não pensava na televisão. Hoje em dia eu já até penso diferente. Eu sei, tenho mais consciência da importância que a televisão tem na vida de um ator. Quer dizer, você não tem por princípio que um ator tem que começar pelo teatro? Você não hoje você mudou um pouco assim, esse tipo de... Não, eu não tenho isso por princípio. Aquilo era verdadeiro em mim, entendeu? É diferente, não era uma bandeira que eu levantava. Simplesmente aquilo era verdadeiro. A minha formação me levou a dar mais importância ao meu grupo de teatro do que a fazer uma novela. Mas hoje, se você tivesse que aconselhar alguém que está querendo ser atriz, você aconselha a começar o teatro ou a televisão? Não, eu acho que o teatro te prepara. Assim, se alguém vier me perguntar o que a pessoa deve fazer, e eu não tinha, assim, eu tinha até um certo preconceito. A minha turma de atores, assim, a gente achava a televisão uma arte menor, você entende? E era um preconceito juvenil e muito bom para mim, foi muito bom, foi muito saudável esse preconceito, assim. Então eu não tinha esse deslumbramento, eu não almejava estar na novela das 8, entendeu? Como eu vejo hoje, muitas pessoas que querem ser ator para estar na televisão. E ser ator não é estar na televisão, é outra coisa, na minha visão.
de ver o que é ser ator, né? Escuta, pra você... Mas eu acho, desculpa, mas eu acho, por exemplo, que existem atores só de televisão, para citar a mais óbvia, que é a Glória Pires, que são grandes atores, como existem atores só de cinema, não no Brasil, porque no Brasil a gente infelizmente não tem esse mercado de cinema, e que são atores excelentes de cinema, que não tem nada a ver com ser ator de teatro. São duas coisas diferentes. Agora, que sem dúvida, se alguém vier me perguntar por onde começar, eu vou dizer que é pelo teatro, porque eu acho que é no teatro que você mais aprende. E na televisão, você exercita o que você aprendeu no teatro. Só para lembrar que está participando também do programa Roda Viva, o jornalista Luiz Zanin Oríquio, que é crítico de cinema do jornal Estado de São Paulo e que sofreu com a chuva hoje, que caiu em São Paulo, teve problemas no trânsito, está chegando agora. Seja bem-vindo. Boa noite. Fernando, Débora, você tinha uma pergunta? É engraçado. Para você estar na televisão é circunstancial? Não atualmente, mas na época foi. Sei. Né? Então, e o objetivo hoje da rapaziada é outro, é batalhar para chegar lá. Eu acho que tem, a gente não pode não dá pra generalizar, okay. Porque eu acho que tem uma rapaziada que está mais interessada em fazer teatro e tem uma rapaziada que quer estar na televisão, né? E que não exatamente para representar, mas eu acho talvez para aparecer, tudo que a televisão te traz, né? Ou seja, a televisão encurta o caminho. Depende para quê. Pode prolongar. Porque ela pode encurtar a carreira se for mal feita? Não, eu acho que a televisão é assim. A televisão tem uma força muito grande. Você não precisa nem estar bem para fazer sucesso. Basta você aparecer, que você já faz sucesso na televisão. Porque, especialmente na TV Globo, né? Porque você já tem de cara um ibope garantido e milhões de pessoas que te veem, entendeu? Então é difícil você medir, né? Inclusive a Dora Max, que é telespectadora do bairro Bela Vista, diz que você está ótima no papel de Guida, na novela que você está fazendo no SBT. Muito obrigada. E outras pessoas perguntando sobre a sua participação na novela, como o caso do Edson Canella, de Santa Cecília. Quer saber o que você está achando de trabalhar no SBT, nessa novela, e se tem alguma possibilidade de voltar a trabalhar com a Irene Ravache, se houver, o que você acha dessa possibilidade. E, fazendo só mais uma pergunta sobre novela, como você está sentindo essa mudança? Ter feito novela na Globo, agora está fazendo no SBT, está sendo muito diferente para você. Qual pergunta? Com a Irene Ravache primeiro. Primeiro. Eu adoro a Irene Ravache, acho ela uma atriz maravilhosa e ela uma pessoa maravilhosa de trabalhar. A gente fez Sol de Verão junto, eu fazia a filha dela e não existe esse projeto, mas se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz de trabalhar com a Irene de novo. E quanto a essa comparação do trabalho de novela na Globo e no SBT? Olha, para quem está ali atrás da câmera, é absolutamente igual, assim, é o mesmo. Você trabalha muito quando você faz novela, é uma carga horária muito grande. E os profissionais do SBT são tão bons quanto os profissionais da Globo e eu estou gostando muito de trabalhar lá. O que é mais diferente? Por ser novo, porque está começando? O que é diferente é que a Globo tem 30 anos de teledramaturgia e a Globo tem um esquema muito grande, é uma empresa muito grande. Né? Dentro da teledramaturgia, ela produz 3 novelas ao mesmo tempo, ela produz as Terças Nobres, ela produz minissérie, ela produz muita coisa. Então tem vários núcleos trabalhando, várias executivas, é uma empresa muito maior. Enquanto que no SBT é quase artesanal, porque ainda é um núcleo só que faz... É uma novela só sendo feita a cada vez, é a mesma equipe que faz uma novela e que depois emenda e faz a outra. Então, é mais concentrado, assim, você sente existe um sentimento de equipe mais forte, eu sinto, porque o sucesso é mais batalhado, você entende, no SBT. Não que na Globo não seja, mas na Globo já existe um esquema muito grande montado. E o SBT está começando nisso, né? E esse é o início que deve seguir adiante, pelo que você vê pela estrutura do SBT? Eu acho que deve seguir adiante, sim. Porque... Deve não ser, mas pode? Eu acho que pode, sim. Eu acho que, para quem está fazendo a segunda novela, eu acho o resultado do trabalho do SBT, assim, de uma competência surpreendente. E
tomara que siga, sabe? Porque é muito bom, eu acho, para a gente que exista outras opções que não só a TV Globo, que a TV Globo continue e que outras emissoras também continuem. Cada vez melhor, cada vez melhor. Que outras produções também surjam. Ricardo Porto. Pois é, Débora, aí, além do salário que foi maior, né? O que o SBT te ofereceu para te conquistar? Quer dizer... Olha, como eu estava falando, um esquema eu não me sinto muito à vontade de fazer comparações assim entre a Globo e o SBT por vários motivos. Primeiro porque eu trabalhei muitos anos na Globo, quer dizer, eu fiz a minha primeira novela, eu tinha 18 anos e até 2 anos atrás eu estava trabalhando, 1 ano, sei lá até quando eu estava trabalhando na Globo. Acho que fiz trabalhos muito legais dentro da TV Globo, sempre fui muito bem tratada e, quer dizer, não me sinto à vontade para fazer comparações. O mesmo acontece no SBT, eu fui recebida no SBT assim com muito carinho e eu acho que justamente por isso, por ser um esquema ainda menor, né, uma equipe menor, o SBT tem uma relação, a gente tem uma relação entre as pessoas mais afetiva. Não que não exista na Globo, mas é mais difícil na Globo porque existe um esquema industrial muito forte. Nem todo mundo está envolvido na Globo com o resultado do trabalho, entende? Enquanto que no SBT, por ser um esquema menor, ser uma equipe menor e tudo mais, as relações são mais afetivas, né? E foi nesse clima de afetividade que eu fui convidada pelo Newton Travesso para fazer essa novela. Além deles me oferecerem condições de trabalho muito boas para mim como profissional, eu já vinha fazer a peça aqui em São Paulo, então existia também uma boa vontade assim em me ajudar nos ensaios, quer dizer, então eu gravava só segunda, terça e quarta para poder ensaiar. Além disso, eles me ofereceram chamadas na televisão para minha peça. Eles são muito generosos, sabe? E eu fui convidada com muita afetividade e muita generosidade. Isso, para mim, me seduziu muito. Me diga uma coisa. No Kim, eu estava vi o espetáculo, assisti o espetáculo e vi a plateia, né? A plateia é composta, a maioria, por senhores e senhoras. Você acha que a novela do SBT está levando mais público ou o seu público do TV Pirata não está querendo assistir a peça? Não entendi. A novela do SBT me parece que está levando um público maior para assistir a peça, né? O Kim. Porque o público seria mais velho do que o público do TV Pirata. A moçada está indo ao teatro ou não está indo? Não, eu acho que isso ainda não deu para a gente avaliar, por vários motivos. Primeiro, a gente estreou sábado, tivemos 2 noites, por enquanto, com muitos convidados, né? Porque o nosso convite valia para sábado e domingo. Eu não acredito nessa sua teoria. Eu acho que a televisão, ela leva público ao teatro na medida em que, por exemplo, quando estou na televisão, eu ganho uma popularidade que faz com que as pessoas se interessem pela minha pessoa, né? E pela pessoa do Nanini agora, no caso, e tenham curiosidade de ver o que eu estou fazendo no teatro. Porém, se eu estiver fazendo uma má peça, eu posso estar na novela das 8, que dificilmente eu vou fazer sucesso. Oric. Débora, você dizer que era interessante para você estar trabalhando agora no SBT, que essa oportunidade de trabalho numa emissora diferente da Globo era interessante para vocês enquanto classe artística. Certamente também é interessante essa alternativa para os telespectadores. Eu gostaria de que você analisasse como você vê a questão dessa tendência monopolista dentro da televisão brasileira. Você acha que alguma coisa deveria ser mudada ao nível de legislação, por exemplo, algo que impedisse a verticalização de toda a produção ser feita dentro de casa, como é feito no caso da Globo? Como é que você vê essa questão da televisão brasileira?
Eu acho que seria muito bom se houvesse uma legislação que ampliasse o mercado de trabalho. Eu não sou, acho, uma pessoa muito competente para falar sobre isso, porque eu não sei como que isso deveria se realizar. Mas eu acho muito saudável que exista, por exemplo, eu sei que agora a Manchete vai fazer uma novela também, que o SBT esteja investindo na teledramaturgia, como você falou, não só porque os artistas, como os técnicos e profissionais de cinema e televisão têm mais opção de trabalho, como para o público é muito bom, porque isso cria uma competição entre as emissoras e isso inevitavelmente resulta numa melhoria de qualidade, né? Na busca, nessa briga pela audiência. Eu acho que isso resulta numa coisa muito boa. Acho que o monopólio de qualquer coisa não é saudável. Agora, eu acho mais importante que tudo, eu tive uma experiência muito feliz aqui na TV Cultura com o filme do Cacá Diegues, que foi coproduzido pela TV Cultura. E eu acho mais importante que tudo é que se crie uma legislação para que a televisão seja obrigada a produzir cinema, a coproduzir que seja cinema, como é em todos os países onde existe um cinema vivo do mundo, porque eu acho que a saída para o cinema, e é um absurdo que um país como o Brasil, do tamanho que ele é e com a capacidade criativa que existe no Brasil, não tenha um cinema ativo, né? Um cinema importante. Cada vez que se fez cinema, o filme mesmo que eu fiz, para citar, para puxar a sardinha para minha brasa, o filme mesmo que eu fiz com o Cacá, foi um filme que ganhou prêmios em um monte de festivais no mundo todo. E está em cartaz no Rio até hoje. Está em cartaz até hoje e está enchendo as salas de cinema. Quer dizer, a gente tem competência para fazer. E esse filme só foi possível porque a TV Cultura coproduziu. E foi muito bom para a TV Cultura também, não foi bom só para quem fez o filme, para o Cacau, para os artistas. Então, eu acho que essa legislação, a meu ver, é a mais importante, que a televisão participe do desenvolvimento do cinema nacional. E você sabe que esse é um item que não está contemplado na lei do audiovisual, né? Não, né? Eu não sei, agora, me diz uma muito coisa, Débora, seguindo nessa linha do Zanin, eu queria saber o seguinte, é comum na Globo o ator ser contratado com exclusividade, ou seja, ele é chamado esporadicamente e fica com um contrato por um período específico. Isso é bom para o ator, porque ocorre muitas vezes do ator ficar meses sem fazer nada e não podendo fazer outros trabalhos como teatro, e voltar num trabalho que ele necessariamente não quer fazer, né? Você acha isso bom para o ator? E outra coisa também, você acha que esse tipo de coisa, do ator ter contrato de exclusividade, como ocorre na Globo, isso é uma concorrência desleal? Olha, eu acho que isso é uma opção muito pessoal de cada ator, porque é muito difícil sobreviver como ator no Brasil, né? Não sei como é nas outras partes, mas é difícil sobreviver no Brasil, mas é muito difícil sobreviver como ator. E o que acontece é que esse contrato a longo prazo é muito importante para muita gente, quer dizer, é um meio de sobrevivência, é bom que ele exista. Eu, pessoalmente, me sinto até privilegiada por isso, porque eu nunca tive um contrato assim longo. Algumas vezes me ofereceram até, mas eu sempre tive medo de não ficar livre, né? Eu sempre tive medo de não poder optar, de ser obrigada a fazer, de repente, um trabalho que eu não tivesse afim, ou de não poder fazer um trabalho que eu quisesse, de não poder estar no teatro. Então, eu nunca tive um contrato assim longo por opção. Digo que sou privilegiada porque consegui sobreviver
sem isso. Nessa linha. Num determinado período do cinema, quando eu fiz a maior parte dos filmes, quer dizer, quase todos os filmes que eu fiz poucos, nessa época que eu estava fora da televisão, eu sobrevivi do cinema e num outro período do teatro. Então, isso eu considero um privilégio no Brasil. Agora, você considera isso uma concorrência desleal, na medida em que a Globo, como você mesmo falou, ela é uma indústria, né, de teledramaturgia, e as outras não chegaram a esse nível? Não, eu não acho, não. Eu acho que isso é muito bom para os atores. O SBT agora está fazendo isso, está contratando pessoas com contratos por longo tempo. É uma maneira de você valorizar até o ator, entendeu? Então, eu quero aquele ator, eu pago para ter aquele ator à disposição da minha emissora. E no SBT, por exemplo, você não está impedido de fazer teatro, se você tem um contrato. Você está, lógico, obrigada a prestar um serviço. Se você tem que fazer uma novela, é lógico, e você está contratada. Mas é muito bom para o ator, porque é muito angustiante você passar a sua vida inteira sem saber se no mês que vem você vai conseguir pagar suas contas, você entende? Porque é uma profissão muito instável. Você pode fazer agora uma peça de sucesso e ganhar dinheiro com aquela peça, e talvez na peça seguinte você não ganhar dinheiro com aquela peça. Você pode fazer agora uma novela e depois e você ser a pessoa mais famosa do Brasil naquele momento, porque você está na novela das 8, e no mês seguinte você está desempregado. Quer dizer, economicamente confortável para o autor? Economicamente é confortável. A minha opção foi uma opção mais arriscada. Quando eu estava grávida, por exemplo, eu estava sem contrato, eu fiz a minha peça até o 5º mês de gravidez, porque eu precisava sobreviver. Não porque eu estava afim de ficar fazendo teatro até o 5º mês, entendeu? De gravidez. Então, é confortável, sim, para um ator ter um contrato, saber que é uma segurança, entendeu? Econômica. Agora, ela também pode representar uma falta de liberdade. Então, eu sempre consegui optar por fazer contratos por obras certas. E tive sorte porque consegui sobreviver, apesar de não ter um contrato longo. Mas na época que eu fiquei grávida, por exemplo, eu gostaria de estar com um contrato e estar tranquila na minha casa com a minha gravidez. Débora, eu vou pedir licença um minuto a todos vocês, nós vamos chamar um intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com Roda Viva, que hoje está entrevistando a atriz Débora Bloch. A gente volta daqui a pouquinho. Nós voltamos com o programa Roda Viva pela Rede Cultura, que hoje entrevista a atriz Débora Bloch. Lembrando que você pode fazer suas perguntas através do telefone 252-6525, 252-6525, ou se preferir, você pode enviar um fax, número 874-3454, 874-3454. No final do bloco anterior, Débora, você falava sobre ser mãe e quando foi mãe, você estava sem um contrato, incertezas, e vários telespectadores, entre eles a Fátima de Carvalho de Santos e o Sidney de Rio das Pedras, São Paulo, perguntam como você consegue coordenar essa vida de mãe, como você consegue coordenar as atividades profissionais com a maternidade. É difícil ser mãe e atriz, sabe? Muito difícil. Porque a vida de um ator, assim, é muito desregrada. Você tem períodos que você tem todo o tempo do mundo para ficar com o seu filho e, por exemplo, esse último período de ensaios da peça, assim, é uma dedicação total. E a gente ainda produzia a peça, eu e o Nanini, então você te toma mais tempo ainda. Então eu acordava, ia para o teatro para ensaiar, e saía do teatro 2, 3 horas da manhã, ia para casa dormir, acordava. Então mal via minha filha nesses últimos dias. E agora, por exemplo, ela vai entrar numa escola e aí você tem você tem que fazer a adaptação, né, da criança na escola, e aí você não sabe se o seu horário
a gente não tem um horário regrado, então você não consegue se planejar se o seu horário vai dar para você fazer a adaptação, se não vai. Então, nesse sentido, é muito difícil de conciliar. Será que a Júlia vai ter que enfrentar o que você enfrentou quando pequena, tendo que ir ao teatro, mesmo não querendo, mas porque o pai não tinha onde deixar? Olha, talvez ela tenha que enfrentar, apesar de que como eu já tenho essa experiência, né, como filha, eu armei um esquema, assim, sempre pensando muito nela, para que eu sempre possa dar atenção para ela. Quer dizer, eu sei que o período de ensaio é um período mais difícil, mas que depois fica mais tranquilo depois que a peça estreia, apesar de que agora eu estou gravando também a novela, então está num período mais difícil. Uma vez eu encontrei a Fernanda Montenegro num restaurante e perguntei para a Fernanda, falei, Fernanda, eu estava fazendo uma turnê com o Fica Comigo Essa Noite, a outra peça que eu fiz, pelo Brasil. E fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, se eu tivesse um filho nessa hora, como que eu ia fazer? Porque a gente ficou 1 ano e meio viajando sem parar pelo Brasil. Você não para na sua casa, você para 2 dias na sua casa e você já está fazendo as malas de novo. E eu falei para a Fernanda, a Fernanda é uma mulher de teatro, e que e você como produtor de teatro, está incluído você fazer turnê pelo Brasil, porque faz parte de uma produção, né? E eu perguntei para ela, como você fez, né, com seus filhos, para estar sempre fazendo teatro e viajando e tudo mais, e com 2 filhos. E ela me falou, bem, uma época a gente levava os filhos juntos, né? Outra época a gente ia viajar e os filhos ficavam, porque tinham que estudar e tal. E eu fiz uma brincadeira, eu falei, eu sei como é, sei muito bem como é essa vida, assim, um pouco me queixando, né, mas de brincadeira. Ela falou, mas não tem problema, Débora, porque depois os filhos crescem, viram atrizes e aí elas compreendem a gente. Você compreendeu isso? E eu agora compreendo, assim, todas as noites que eu fiquei sozinha em casa, que meu pai foi pro teatro. E a vida da Júlia vai ser a vida da filha da Débora, que é atriz, e ela vai se adaptar. Mas eu também procuro... quando eu fui fazer o filme com o Cacá Diegues, ela tinha 2 meses e meio. E o Cacá me ligou, e fazia muito tempo que eu não fazia cinema. Eu fiquei assim... Primeiro que eu admiro muito o Cacá, eu acho ele um grande diretor de cinema brasileiro. E... fiquei, assim, contente de ser convidada pelo Cacá e de estar sendo convidada para fazer um filme, que eu não fazia há muito tempo, que eu adoro fazer cinema. E aí ele me ligou, na hora eu falei, claro que eu quero fazer o filme, eu topo e tudo. E depois que eu desliguei, caiu uma ficha, eu falei, meu Deus, mas eu tenho uma filha de 2 meses e meio que eu amamentava de 3 em 3 horas. Eu falei, mas como eu vou fazer esse filme com esse bebê de 2 meses e meio? Não dá. E aí liguei, angustiada, pro Cacá. Quero muito fazer o filme, mas eu não sei como eu vou fazer e tal. E aí o Cacá me contou que ele também, quando ele foi casado com a Nara Leão, que ele teve 2 filhos com a Nara e que o Francisco tinha 1 mês, e que eles estavam filmando juntos e que ele já tinha essa experiência e que o filho dele ia para o set de filmagem e a Nara parava a filmagem para dar de mamar e tal, e que a produção do filme, a prioridade do filme ia ser a Júlia. E que a gente, então, ele tinha um esquema dela ir para filmagem, a gente parava, e foi assim que o filme foi feito. Você contracenou com a Júlia? A estrela do filme foi a Júlia. Chegava a Júlia chorando na filmagem, parava todo mundo, ficava esperando a Júlia mamar e tudo mais. E aí, nesse dia que eu fiquei conversando com o Cacá falou para mim, mas Débora, se você achar que não deve fazer o filme, eu vou entender, porque eu acho que o cinema não é mais importante que a vida. E aí, quando ele falou essa frase, eu falei, então tá, então eu vou fazer o filme. Débora. Porque eu também acho que o cinema não é mais importante que a vida e eu pretendo que a minha vida, a minha prioridade seja também que a Júlia esteja bem, né? Então, certo. É isso. Você estava falando antes da produção que você faz com o Nanini, e eu queria voltar para a primeira pergunta que eu te fiz no primeiro bloco, quando eu falei do desafio. Você falou do desafio artístico, mas tem também o desafio da produção, tem o desafio do dinheiro investido, tem o teu último salário do SBT investido no palco do Teatro Cultura Artística.
Como é que é isso? Você entende de produção? Você sabe ler um borderô? Você acompanha a produção nesses detalhes? Você chega a isso? Você mete a mão na massa desse jeito? Sou assim. Fui uma aluna muito aplicada no colégio. E fui uma muito boa aluna de matemática, inclusive. E sempre fui muito responsável e muito organizada. Eu sou uma pessoa muito... eu lido bem com esse lado prático, assim, apesar de eu achar um saco esse lado prático da vida, assim, eu lido bem com isso, eu sou muito organizada. Na produção que eu fiz com o Luiz Fernando, foi a primeira produção, assim, desse jeito que eu fiz. Como produção, essa produção foi um grande desafio, porque a produção com o Luiz Fernando, a gente, do Fica Comigo Essa Noite, a gente era uma peça mais simples no sentido de que eram 2 atores, um cenário só. E eu me lembro que a gente sempre tinha um texto que era o seguinte: se a gente não tiver patrocínio, porque o Fica Comigo a gente também pagou, depois nós tivemos um patrocínio da Shell, mas até esse patrocínio sair, a gente pagou com o dinheiro que a gente ganhava nos comerciais e no nosso salário do TV Pirata. Então, era assim que a gente pagava a produção. E eu me lembro que a gente tinha esse texto de que se a gente tivesse um patrocínio, a gente faria um cenário maravilhoso e cartazes e convites e tudo muito bonito. E se a gente não fizesse, não tivesse, a gente faria a peça com uma cama e uma cadeira e o nosso trabalho. E seria assim. Nessa peça era diferente, porque era uma produção muito grande e a gente se propôs a fazer os cenários e uma produção, eram muitos atores, quer dizer, foi um desafio muito grande como produção. E eu gosto de, assim, participar de tudo. Eu gosto de ver o convite, eu gosto de conversar sobre o programa. Eu sou um pouco, assim, eu não sou uma pessoa que eu consigo fazer as coisas e falar, tá bom, tudo bem, eu sou exigente, eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero que elas saiam. É lógico que quando você faz uma peça, é um trabalho coletivo, o teatro. Então, você não faz nada sozinho, você delega e tudo mais. E todo mundo te ajuda, né? Cada um faz a sua parte e tudo mais. Mas eu participo de tudo, eu gosto de participar de tudo. Eu tenho esse... Agora, me diz uma coisa, o teatro brasileiro, você acha que ele está no melhor momento? Olha, desde que eu ouço falar de teatro, que existe essa questão sobre o teatro, se o teatro vai acabar, se o teatro não vai acabar, se o teatro vai bem, se o teatro não vai bem. E o teatro nunca morre, apesar da força da televisão, da força da mídia, de tudo mais, porque o teatro é a única arte que ela acontece naquele momento, ao vivo. Não tem nada que seja assim, que ou acontece naquela hora e depois daquilo, quem participou daquele momento participou, quem não participou, não participa nunca mais. Não, eu pergunto isso até pelo seguinte fato, quer dizer, o número de peças é evidente que tem crescido ano a ano, né? O público voltou a frequentar o teatro. E conversando com vários autores, adaptadores, mesmo diretores e atores, a maior dificuldade continua sendo patrocinador. Aí eu pergunto o seguinte, o que acontece com o empresariado brasileiro? Na sua opinião, por que as grandes empresas não chegam com cash ou não bancam como deveriam o teatro brasileiro? Ou como poderiam bancar? Eu acho que é uma questão cultural essa, basicamente. Não é uma questão científica no sentido econômico e tudo mais. Porque, por exemplo, hoje em dia você tem o Bamerindos, né, que está investindo em teatro, que por sinal é um dos nossos patrocinadores no espetáculo. A Davene também foi uma empresa que... Mas a dificuldade existe, não, é bastante significativa. A dificuldade é muito grande. O Bamerindos, ele nos dá a mídia toda do espetáculo e a gente teve alguns apoios culturais, como a Transbrasil, a Davene, como eu já citei, o Hotel Brasil e tal. São empresas que têm uma cabeça, eu considero, evoluída. Como a Shell, por exemplo, que tem uma política para patrocínio todo ano. A Shell patrocina um determinado número de peças, né? E isso
não é bom só para quem é patrocinado. Isso é bom para a empresa que está patrocinando, porque eu sou muito mais simpática a um banco como o Bamerindos, que está ligado com a cultura do país, que eu acho que está fazendo alguma coisa que não só ganhar o lucro dele, eu acho muito mais simpático, do que um banco que está só preocupado em... Mas, de qualquer forma, é comum, quando você pega uma peça, é comum ter um grande número de patrocinadores ou apoios. Ou seja, dificilmente, raramente você vê uma peça em que tem uma empresa que chega e banca, e nós temos condições, tem várias empresas que têm condições de fazer isso, né? Tem. Por que ocorre esse tipo de coisa, na sua opinião? Por que as empresas, mesmo as que bancam, elas bancam de uma forma tímida do potencial que poderiam bancar? Porque as empresas não se convenceram, eu acho, ainda não estão conscientes do retorno que elas podem ter com isso. Em primeiro lugar, eu acho. Quer dizer, é uma questão cultural, é uma então. questão, se reduz cultural. A uma questão cultural, no fundo. E também porque eu acho que deveria existir, da parte do governo, esperamos que o Fernando Henrique Cardoso, como um homem culto, dê alguma direção nesse sentido. É a mesma história da televisão participar na coprodução do cinema, que as empresas tenham algum incentivo fiscal, por exemplo, né? Como foi a tentativa da Lei Sarney, e que elas tenham um retorno também, no caso, no seu lucro, no seu balanço final, não sei, porque eu não sou economista, não entendo direito disso, mas que ela tenha um incentivo, no caso fiscal, algo que para ela seja interessante no seu balanço no final do ano, não sei. E, além disso, eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que essa ideia Collor de primeiro mundo, sem cultura, é uma ideia tupiniquim, é uma ideia de quem é de terceiro mundo, não é uma ideia de primeiro mundo. Entendeu? Você vê sempre o que projeta o país, é sempre o que? A música, é o cinema, e o teatro também pode ser uma projeção muito boa para as empresas. Está provado, não é à toa que a Shell está patrocinando, que o Bamerindos está patrocinando o teatro, que são empresas que eu acho que já conseguiram ter na sua direção, na sua orientação de marketing, não sei que departamento que deve cuidar disso, essa visão, que eu acho que é uma visão muito mais moderna. E uma coisa, Débora, essas empresas bancaram o seu espetáculo, a produção toda, os 500 mil Não, esses... Não, ou você teve que pôr algum... Não, eu botei muito dinheiro e o Nanini também. A gente colocou... Tudo que precisou ser pago com dinheiro foi a gente que pagou, com o dinheiro que a gente ganhou nas nossas outras produções, como eu estava... Mas você acha que isso é uma consequência, quer dizer, o ator que vira produtor é consequência de um mercado, de um sistema que vem desse meio, das empresas? Você tem muita dificuldade para patrocínio, apoios, vem dessa cultura? O ator que vira produtor, ele vira produtor para estar no palco, eu acho. Pelo menos eu sou produtora, eu gosto também de produzir exatamente por isso, porque eu gosto de participar do processo criativo, de chamar as pessoas com quem eu quero trabalhar e de participar da discussão, como vai ser o programa, enfim, de tudo isso. Eu acho que quando você produz um espetáculo, ele fica mais com a sua cara, né? Mas, basicamente, porque você cria o seu trabalho, né? Você cria o seu espaço de trabalho. Então, eu acho que é por isso que os atores produzem, que é para estarem no palco. Inclusive, outro dia eu estava conversando sobre, acho que com um programa aqui até da Cultura, numa entrevista que eu estava dando, a gente, como produtor... Metrópolis. Não sei, foi Metrópolis. Não me lembro o nome do programa. Foi sobre a peça... Foi sobre a peça. Na peça aqui. Foi no programa Metrópolis, que foi ao ar agora na sexta-feira. Isso, com Cunha. Exatamente, com Cunha Júnior. E aí eu estava falando para ele isso, que a gente produz com a paixão. O sentimento que o produtor deve ter não é o sentimento da paixão. Né? Eu tenho um tio que disse para mim, para fazer um bom negócio, você não pode ter desejo. E a gente, como ator, produtor, é só o que a gente tem, é o desejo. Você corre atrás do sonho, né? A gente vai atrás da paixão, a gente produz movido pela paixão de estar no palco, pelo desejo de estar no palco, de fazer o nosso trabalho. E não ficar esperando ser convidado, talvez,
ou por alguma companhia, algum produtor de teatro, que não existem. Se você reparar bem, atualmente são raros os produtores de teatro que não são os próprios atores que estão no palco, né? Apesar do teatro ser um bom negócio, hein? Mas o que eu quero dizer é isso: a gente produz para criar o nosso trabalho. E é um privilégio você poder produzir o seu trabalho, para você poder dizer o que você quer dizer no palco, né? Para você estar de acordo com o texto, o que você pensa estar de acordo com o texto que você está dizendo, também para isso, né? Você tem melhor retorno financeiro no teatro ou na novela? Tenho tido no teatro. Isso você parece falar com orgulho. Você chegou a levantar o queixo para falar isso. Ah, mas com muito orgulho. Porque você imagina quantos patrocinadores tem a televisão, quanto dinheiro tem a televisão, e a gente faz com a nossa própria mão o teatro, você entende? É a gente que faz. O teatro existe porque os atores estão fazendo ele existir, porque os seus artistas estão fazendo ele existir, entendeu? Pagando com dinheiro no seu próprio bolso, entendeu? A produção de uma peça de teatro. Por isso que o teatro existe, porque são os artistas que fazem, e ele não morre por causa disso. Porque os Paulos Otrans, as Fernandas Montenegros, as Marílias Peras, as Irenes Ravaches, entendeu? Todos esses kings do Brasil estão produzindo as suas peças, né? Como é que é fazer... As Tônias Carreiros, as Como é que é fazer uma peça que fala de atores? Como é que é representar no palco uma candidata atriz, uma mulher que quer ser atriz? Como é que é essa coisa de jogar com essa... É um duplo espelho, né? É um duplo espelho. Você pensa em você pensando em você. Foi muito bonito esse processo dessa peça, porque ao mesmo tempo que a peça fala, ela tem esse lado muito interessante para o público do folhetim, né? Das tramas, das amantes do Keane e dos leques esquecidos e das passagens secretas. Ela tem uma estrutura muito divertida, né, na peça. Ela trata do universo do ator. Quer dizer, para mim, um universo muito especial, porque o meu pai é ator. Então, eu assisto meu pai, né, ao longo da minha vida, com todos os conflitos e os sentimentos e as paixões de um ator e as dificuldades da vida de um ator. E, ao mesmo tempo, eu também me tornei atriz e é muito emocionante. Toda vez que eu falo disso, eu fico emocionada. É muito emocionante fazer uma peça sobre esse universo, né? E a peça fala das relações do artista, de tudo isso que a gente está falando, né? Das relações do artista com o poder, com a sociedade, como o artista é usado e usa a sociedade e o poder, como ele é tratado na sociedade, né? Uma relação de marginalidade, ao mesmo tempo de mistificação, né? De mitificação, não é mística. E foi muito emocionante esse processo, porque a gente está falando da gente e, ao mesmo tempo, estamos falando de todo mundo. Né? Sobre a peça ainda, o Gregório Martins de São Paulo pergunta que contribuições a peça Kim poderia dar para elevar o nível da comédia de autores brasileiros contemporâneos, a fim de que ela seja menos anedótica, piosa, escrachada e seja mais profunda no sentido social e filosófico. Eu não vou concordar com você. Comigo não, com o Gregório. Com o Gregório. Eu acho que a gente tem autores brasileiros muito bons, que fazem peças de alto nível, e concordo com ele que o texto que a gente está fazendo é um texto realmente muito bom. Não é à toa que há 6 anos esse texto está na minha mão, assim, que eu comprei os direitos desse texto e renovei já 2 vezes e tal, porque eu considero um texto muito bonito, muito bem escrito, muito divertido e ao mesmo tempo muito profundo. Mas eu acho que a gente tem autores muito bons no Brasil, assim, não concordo com ele que esse nível precise ser elevado, não. A peça Kim pode fazer com que esse nível fique ainda melhor, então? Não, eu acho que a peça Kim, a gente não está fazendo para
preocupados em elevar o nível de ninguém, porque eu acho que o nível dos autores brasileiros é muito alto. A sua xará, Débora Scavone, de São Paulo, até lhe parabeniza pelo trabalho na peça Kim, ela já deve ter visto. Obrigada. Também todos os atores e também a cenografia, que é perfeita. Isso quem já assistiu pode confirmar. Do Serrone. E pergunto se o verdadeiro ator é aquele que interpreta qualquer tipo ou não necessariamente. Não precisa ser aquele que interpreta qualquer tipo. Eu acho que existem vários tipos de atores, né? E eu acho que não tem uma regra, não existe isso, o que é um verdadeiro ator. Eu acho que um verdadeiro ator é aquele que você, que te emociona, que te toca, né? Independente do tipo que ele faz, do estilo que ele tenha, e que te diverte, que te toque de alguma maneira, que te acrescente de alguma maneira na sua vida. Maurício, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Débora. Débora, eu tenho uma pergunta a fazer sobre o texto. Você comprou os direitos, né? É um texto de Alexandre Dumas, foi retrabalhado por Sartre. Nessa versão que vocês estão apresentando, foi feita simplesmente uma tradução ou uma adaptação? E se foi feita uma adaptação, foi feito algum tipo de simplificação ou alguma coisa que aclimatasse, vamos dizer, o texto à nossa realidade, alguma coisa desse tipo? Eu queria que você falasse um pouco. Foi bom você perguntar isso, porque assim, o texto foi escrito pelo Alexandre Dumas em 1836, 3 anos depois que o Kim, o ator, morreu. Encomendado por um ator francês, o Frédéric Lemaitre, que queria fazer uma peça sobre a vida do Edmund Kean. Ele encomendou para Alexandre Dumas. E já tem uma história de que esse texto, na verdade, o Dumas só, na verdade, reescreveu esse texto. De que ele foi escrito por 2 autores menos conhecidos na época, o Cursi e o Teolon, mas que ele não tinha uma dramaturgia muito boa e que aí o Dumas reescreveu esse texto. Já tem um jogo de espelhos. Já tem um jogo aí. Então já tem aí 3 autores, né? Aí, um século depois, o Pierre Brasseur, que é outro ator francês, encomendou uma adaptação desse texto do Dumas para o Sartre. Aí o Sartre já reescreveu. Nessa adaptação do Sartre, ele já transformou pouco, mas transformou o texto, tirando alguns personagens e tal, dando a sua leitura, lógico, sartriniana para o espetáculo. E agora a gente encomendou para Maria Adelaide Amaral, que eu considero mais uma autora desse texto. Não só uma tradutora, mas também mais uma autora, porque ela fez uma tradução brilhante, super fluente e ao mesmo tempo quase que moderna, mas sem perder o estilo do texto e da época, né? Então ela é muito fluente, você não tem a sensação de estar dizendo um texto numa linguagem que não se usa mais, ao mesmo tempo inteiramente dentro do estilo Dumas, do estilo Sartre e do estilo século XIX, né? Então eu acho assim, o trabalho da Maria Adelaide brilhante. Além disso, a peça tinha 5 atos e ela transformou a peça em 2 atos, o que é um trabalho... E que já dura 3 horas, né? 2h30. Isso porque você viu na estreia, mas ainda vai durar menos. Eu sou a favor de pouco tempo. Me diz uma coisa, já que a peça fala do próprio ator e da sua relação de amor e ódio com o público e esse dilema dele que ele vive cotidianamente, eu queria saber o seguinte, o ator hoje leva em consideração a crítica? Todo ator leva em consideração a crítica, porque... faz parte até da nossa vaidade, né? E a crítica é necessária, é um espaço necessário. Eu acho que a crítica, ela deve... Quer dizer, você não pode... O que acontece é o seguinte, você não pode ficar escravo da crítica. Porque senão, se o crítico no dia seguinte falar mal de você, como é que você vai fazer o espetáculo no dia seguinte se você achar que aquilo é uma verdade absoluta? Mas né? abala? Mas, se um crítico... lógico, você acha que você lê uma coisa no jornal sobre você que não fale bem de você, você acha que você vai dizer, isso não te toca, só se você for insensível, lógico que te toca. Até porque você quer melhorar, você quer melhorar.
Agora, eu acho que tem maneiras e maneiras de você, assim como tem bons e maus atores, tem bons e maus críticos, tem bons e maus sapateiros, né? Então, por exemplo, uma vez uma crítica falou de mim, no Fica Comigo mesmo, que logo que eu estreiei, porque você quando estreia, você não está pronto, né? Você vai ficando pronto ao longo da temporada, né? E ela falou sobre a minha projeção de voz, que eu estava gritando muito, e realmente na estreia eu estava nervosa, então eu não tive o controle que eu deveria ter da minha voz e tal. Só que ela não me falou isso de uma maneira muito elegante, ela poderia ter sido positiva. Eu li aquela crítica, achei que ela tinha razão, porque eu achei que eu tinha perdido o controle da minha voz naquela estreia. Eu realmente melhorei, não só por causa dela, mas também ela me ajudou a prestar atenção nisso. Porém, ela não foi elegante, ela foi agressiva comigo, ela não precisava ter sido agressiva, entendeu? E eu fiquei chateada. Mas, de qualquer forma, provocou um resultado positivo. Provocou um resultado positivo, sim, lógico, porque eu melhorei, eu comecei a trabalhar melhor a minha voz. Eu acho que a crítica deveria ser isso, né? Sempre. E ela muitas vezes eu acho. Mas você acha que a crítica, vamos dizer, a crítica responsável, informada, se percebe ela como podendo, vamos dizer assim, fazer parte da obra? No sentido assim, vamos dizer, pegando a obra de Sartre, por exemplo. Sartre é aquilo que Sartre escreveu, mas aquilo que se chama fortuna crítica de Sartre, ou seja, o que escreveram sobre Sartre. É isso que chega até nós, né? Uhum. Você percebe o crítico, assim, por exemplo, como um parceiro possível? Nem sempre. Algumas vezes sim, e algumas vezes não. Eu acho, assim, que tem determinados críticos que conseguem não se colocar pessoalmente, o que eu acho mais interessante, né? Porque não adianta você ir ver um show da Cláudia Raia querendo que ela esteja fazendo um texto psicológico. Você tem que criticar a Cláudia Raia entendendo o estilo da Cláudia Raia, que ela faz muito bem aquilo que ela faz, entendeu? Agora, se você vai para a Cláudia Raia querendo que a Cláudia Raia esteja psicológica, você não vai fazer uma boa crítica dela. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, eu acho que tem críticos bons e tem críticos que se colocam na frente da crítica. Porque a palavra crítica já tem uma conotação meio negativa, né? Exatamente. Não, acho que não deveria ter. Não, agora, sim, eu digo assim. Você acha que os críticos estão mais pelo bom ou pelo ruim? Como é que você vê os críticos brasileiros? Qual a sua crítica sobre a crítica brasileira? E até que ponto influencia mesmo no seu trabalho, por exemplo, com a estreia da peça, o que você muda, como que é esse retorno imediato? Eu não respondi já, não? Não. Isso? Você deu um exemplo, né, Você deu um Débora? exemplo Você deu um antigo, exemplo eu quero de uma saber peça. agora, que você está mais maduro. Nessa peça, por exemplo, Kim, você já deve ter lido, ainda não escrito. deu a resposta. Teve a resposta do público, e pela resposta do público, a princípio não precisaria mudar muita coisa, a não ser aperfeiçoar, apenas afinar. Olha, tem determinadas coisas que a gente nem precisa que o crítico diga, a gente até já sabe, né, que tem que melhorar. Tem outras que não. É que quando você também está envolvido num trabalho, então, às vezes, você não tem uma visão distanciada que você precisa ter para enxergar determinadas falhas ou até o que não é falha, as virtudes do espetáculo. Às vezes, o crítico não só te diz o que está ruim, mas ele te diz o que está bom, ele te diz ele te mostra até não o lado negativo, mas o lado positivo, que às vezes você nem tem por você estar envolvido, né, assim, determinadas coisas que você nem percebeu, né? E nisso isso ajuda. É muito interessante também, não só pela crítica do que diz que está ruim, como do que diz que está bom. E agora tem uma outra coisa que é o seguinte: se você ficar, você tem é aquela história, você tem uma carreira de um espetáculo, né? Que você tem que estar lá todo dia fazendo aquele espetáculo. Então, você pode usar aquela crítica para
para melhorar, como você também precisa ter o seu filtro pessoal, né, do que você ouve, porque quando você faz um trabalho, você se expõe inteiramente, você fica completamente à mercê de milhões de coisas que te dizem, não só a crítica, mas pessoas que vão assistir e que dão a sua opinião. Eu me lembro quando eu estreiei em teatro, meu pai falou para mim assim, vai ter sempre aquela pessoa que te diz que você é maravilhosa e aquela pessoa que te diz que você é a pior atriz do mundo. Você não acredita em nenhuma das duas, porque senão você está perdida. Eu me lembro claramente dele me dizer isso. E é verdade, porque se você achar que você é maravilhosa, você, nos minutos seguintes, você está péssima, você entra em decadência. Se você achar que você é a pior atriz do mundo, você no dia seguinte você não sobe no palco. Você se e aí destrói, você não né? pode melhorar, não é? Então, tem isso. Agora, às vezes o que a crítica te diz combina com uma reação do público, às vezes não combina. Por exemplo, o Fica Comigo Essa Noite, a gente teve uma crítica que não foi legal no Rio de Janeiro, aí nós chegamos em São Paulo, tivemos uma crítica super legal em São Paulo. Então, você tem que ir filtrando o que você ouve, entendeu? Porque senão você fica também uma pessoa esquizofrênica, né? Você não sabe. E ao mesmo tempo tem um público que lota o teatro que aquilo também quer dizer alguma coisa, né? Você estava falando, Débora, lá 3 respostas atrás sobre vaidade, se disse muito vaidosa, e eu estou recebendo uma série de perguntas aqui de telespectadores, entre elas a Maria Aparecida de Perdizes, a Carolina de Souza de Santana, o Ciro César do Alto da Boa Vista, a Lúcia Helena e o Marcelo Soares de Limeira, interior de São Paulo. E nessas perguntas, 2 coisas interessantes. Todo mundo quer saber o seguinte, você fez plástica no nariz e segundo, aonde foram parar as suas famosas sardinhas? As minhas sardas estão aqui. Só a maquiagem que tira. As minhas sardas estão aqui. É que quando eu tomo sol eu fico mais sardenta. Mas a minha dermatologista falou para eu não tomar sol, que não é bom para quem tem sardas tomar sol. Aí elas somem um pouquinho. E quanto ao nariz? Você fiz uma plástica no nariz, fiz sim. Isso é porque você é muito vaidosa? Isso é porque eu sou muito, porque eu sou muito vaidosa e fiquei com vontade de fazer. Faz muitos anos já. E a primeira vez que me perguntam isso foi antes de eu ter minha filha, já tem uns 3 anos. Já. O interessante é que desde o início do programa tem chegado várias perguntas sobre exatamente o seu nariz. Gostaram, gente? Fiquei bem. Eu não vi se eles gostaram. Débora, eu queria te perguntar, o que você faz primeiro? Como é que você prepara uma personagem? A coisa começa da cabeça ou começa do corpo? Onde é que nasce a personagem? E segundo, o que você faz antes de entrar em cena? Como é que você se concentra já fora de ensaio, no espetáculo? O que você faz antes de entrar no palco? Olha, eu começo o personagem pela cabeça. No sentido, é o texto? Assim, no sentido o meu primeiro trabalho é totalmente racional, assim, é intelectual, é entender o que aquele texto quer dizer, o que aquele personagem quer dizer. Aí eu fico pesquisando, né? Cada personagem te dá um material diferente de pesquisa, eu fico pesquisando, mas num primeiro momento só racionalmente, intelectualmente e tal. E depois, quando isso me dá um material, isso te dá um material até inconsciente, né? Que ele começa pelo seu consciente e que ele vira um material, inclusive, inconsciente, porque você fica com um monte de informações e de coisas dentro de você sobre aquilo. E aí, quando você começa a ensaiar, né, que você sai da mesa, né, e que você sai desse trabalho racional, eu acho que entra fortemente a sua intuição e a sua emoção e o seu material humano, pessoal também, né, que vai contribuir com aquilo. E aí, eu acho que entra também nesse material pessoal, entra o seu corpo, entra a sua voz, entra a sua técnica, né? Por isso que eu acho tão importante que o ator trabalhe com o corpo, trabalhe com a voz, porque isso é material para você, é o seu instrumento, né, de trabalho, para você realizar tudo aquilo que você... Dentro do espírito da sua resposta, o José Vitório Sanches até pergunta como é que você se preparou para fazer o papel de uma moça da roça no filme Noites do Sertão e, em seguida, interpretou uma personalidade bem oposta como a roqueira Bete Balanço. Não foi o oposto?
Você não fez primeiro Bete Balanço e depois Noites do Sertão? Não. Primeiro Noites do Sertão. Apesar do Bete Balanço estreado. Mas só terminando, você me perguntou como eu me aqueço para entrar em cena, eu faço aula de voz com um professor chamado Vitor Olivares, né? Sempre faço alguma aula de corpo, que atualmente eu estou sem tempo, mas nesse espetáculo, a Nelly Lapor, que é uma professora de balé, e a Adiador, que é uma outra professora de balé, prepararam a gente, né, corporalmente para esse espetáculo. E antes de entrar em cena, eu faço uma aula de voz no camarim, uns exercícios que o meu professor me deu, e faço um aquecimento corporal, que me ajuda a me concentrar, né, também para eu entrar em cena. Dentro desses dois personagens, então, como você se preparou, de uma forma até mais prática, né? Tanto no Noites do Sertão e no Bete Balanço. Foi assim, o Noites do Sertão era um personagem que eu tinha muito material para trabalhar, porque era um texto, era um roteiro baseado num romance do Guimarães Rosa, que é um escritor riquíssimo, né? Então eu tinha um livro onde eu tinha todo o personagem pronto naquele livro, eu tinha só que realizar. Então eu usei o livro, né, do Guimarães Rosa, que chamava Buriti, na verdade, porque era um livro chamado Noites do Sertão, que tinha 2 contos, um deles era o Buriti, 2 contos, 2 romances, um deles era o Buriti. E eu me preparei trabalhando em cima desse livro. E o Bete Balanço, eu trabalhava com o grupo Manhas e Manias, era uma época que a gente ouvia muito rock. Era mais você? Tinha um material meu, assim, de gostar de rock, assim, de ser fã dos Rolling Stones, que me ajudou a trabalhar o personagem. Fernando Paiva, você tem alguma pergunta? Não. Perdão. Débora, uma das perguntas, das várias que estão chegando aqui, fala sobre posar nua. Como você encara essa função? Olha, eu já fui convidada algumas vezes para posar nua, mas eu ainda não achei um bom motivo para eu posar nua, assim, a não ser o dinheiro. E esse dinheiro eu tenho conseguido ganhar sem precisar posar nua. E assim como que você não... Graças a Deus. Sua vida não é para... Aliás, você não faz a arte para ganhar a vida. Assim como o Kim diz, você não faz a arte para ganhar a vida e não precisaria, então, posar nua para ganhar a vida. Eu ainda não precisei posar nua para ganhar a vida. Graças a Deus eu tenho conseguido ganhar a vida de outras maneiras. Mas, não sei, eu não tenho um preconceito, sabe? Eu acho que é uma opção muito pessoal essa, assim. Cada um tem pessoas que conseguem fazer e se sentirem bem. Mas eu acho assim, por exemplo, eu não tenho um preconceito moral com relação a posar nua. Eu acho que não tem nada demais as pessoas ficarem nuas, eu acho bonito, dependendo da maneira como é feito e tudo mais. Eu acho que você posar para uma revista masculina, ela é um signo que vai além do trabalho artístico, digamos, que você possa fazer, né? Ela tem um objetivo, assim, muito claro, né? Nós estamos chegando praticamente no final do nosso programa e um assunto que eu sei que lhe interessa muito está sendo questionado pelo Cosmo Afanásio de Santo André. Ele pergunta como é que o meio artístico se solidariza e participa das campanhas de prevenção da AIDS. Olha, eu mesmo já fiz 2 vezes, já participei de 2 campanhas de prevenção à AIDS. Uma que chegou a passar na televisão, que eram vários artistas falando até... eu me lembro que mais ou menos o que eu falava era abraço, não dá AIDS, era uma coisa assim, solidariedade, não dá AIDS, era uma coisa assim. Os artistas, eles têm uma forte participação na campanha contra a AIDS, eles são sempre solicitados e estão sempre participando. Eu fiz uma outra campanha que explicava em escolas como se usar a camisinha e tal, uma coisa mais direcionada para escolas, para a BIA, né, que é uma associação de prevenção também. E tem um movimento que é liderado pela Eti Fraser, que vende brochinhos sempre que vocês forem ao teatro e tiverem pessoas vendendo brochinhos. Esse dinheiro vai para uma campanha também de prevenção à AIDS e tal, para os doentes de AIDS. Os artistas estão sempre se colocando à disposição para
para ajudar nessa campanha de prevenção à AIDS. Débora Bloch, eu gostaria de agradecer sua participação no programa Roda Viva de hoje. Eu que agradeço. E desejar boa sorte nesse trabalho. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Eu gostaria de falar dos atores que participam da minha peça, do diretor, que é o Aderbal Freire, que foi uma pessoa maravilhosa nesse processo desse espetáculo. E a gente está trabalhando com um elenco maravilhoso, que apesar das pessoas não terem um nome de televisão, mas são grandes atores, que é o Luciano Quiroli, a Ângela Dipp, a Karina Cooper, o Adenor Simões, o Genésio de Barros, Marcos de Oliveira, posso esquecer ninguém, meu Deus do céu, e eu e o Marco Nanini. Bom, uma peça que com certeza já está nascendo com muito sucesso e que está no Teatro de Cultura Artística aqui em São Paulo. Débora Bloch, muito obrigado aos jornalistas que participaram deste Roda Viva de hoje e agradecemos também ao telespectador, lembrando que todas as perguntas que forem enviadas por telefone ou por fax serão passadas agora, logo ao final do programa, para a atriz Débora Bloch. Muito obrigado e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite.